Estamos no maior ponto de inflexão do mercado de crédito imobiliário brasileiro das últimas 2 décadas. O home equity movimentou 10,9 bilhões em 2024, com um crescimento de 53,5% comparado com o ano anterior, segundo o ACBIP. Para referência dessa informação, o financiamento imobiliário convencional movimentava de 2 a 5 bilhões no início dos anos 2000. Hoje, supera 220 bilhões. O home equity está exatamente no mesmo ponto de inflexão há 20 anos atrás. A Lavor foi construída para capturar essa oportunidade de forma ética, sustentável e tecnicamente fundamentada. 3 fatores estruturais convergem agora para acelerar este mercado. Primeiro, regulação. O Marco Legal das Garantias, vigente desde 2025, permite a segunda alienação sobre o mesmo imóvel, ampliando significativamente o mercado endereçável. Segundo, a tecnologia. A digitalização dos cartórios e a assinatura eletrônica reduziram o tempo médio de operação de 30 para menos de 10 dias úteis. Terceiro, educação financeira. O gap de comunicação do produto ainda é gigantesco. 75% das famílias endividadas têm imóvel que poderia resolver o problema, mas elas não sabem disso. A Lavor opera exatamente nessa inserção. Regulação favorável, processo digital e gap de mercado a ser preenchido. A Lavor opera como assessora independente, multi-home equity e plataforma digital de originação de leads, sem precisar capturar recursos de terceiros e sem precisar autorização da CVM como gestora. A receita vem de comissão por operação intermediada paga pela instituição financeira parceira após o fechamento do contrato. O ticket médio de comissão projetado é de 3.500 no ano 1, crescendo para 4.200 no ano 3. O ticket médio de comissão projetado é de 3.500 por operação no ano 1, crescendo para 4.200 no ano 3. O custo de aquisição de clientes projetado é de 650 no ano 1, caindo para 380 com a maturidade do funil e o programa de indicações. Razão LTV/CAC projetada é de 12,9 vezes no ano 1 e 38,7 vezes no ano 3, indicador de negócio altamente eficiente em capital. Aplicando o KPM à operação do cliente tipo da Lavor. O custo do home equity é aproximadamente de 18% ao ano, no cenário atual com a Selic a 14,5%. Pelo KPM, o valor esperado é de 22%, menos 18%, que é o custo do capital, é igual a alfa positivo de 4% ao ano sobre o capital de terceiros. O beta do produto é estruturalmente baixo. A garantia real do imóvel reduz o risco de crédito. A inadimplência é de 2,8% versus 7% no crédito comum. Isso significa que o prêmio de risco exigido pelo banco é menor, o que se traduz em taxa mais competitiva para o cliente. Para a Lavor, intermediamos operações com alfa positivo comprovado em um produto de baixo beta. Esse é o perfil ideal de um negócio sustentável. A teoria de Markowitz nos diz que o investidor racional ele busca maximizar retorno para um dado nível de risco ou minimizar risco para um dado nível de retorno. Isso é a fronteira eficiente. A maioria dos clientes da Lavor tem 90% do patrimônio concentrado em um único ativo, o imóvel. Do ponto de vista do portfólio, isso é um portfólio de um ativo só. Máxima concentração, mínima diversificação. Ao monetizar parte do imóvel via home equity e realocar o capital em renda fixa, capital de giro ou quitação de dívida, o cliente se move em direção à fronteira eficiente. Mais retorno para o mesmo risco ou mesmo retorno com menos risco. A Lavor orienta essa realocação, respeitando o perfil de risco declarado.
Não recomendamos o uso especulativo do capital obtido. Isso está fora do nosso escopo ético e do nosso ICP. Todo negócio tem risco. Por isso, a Lavoro os mapeia e mitiga de forma estruturada. O risco 1 é mitigado pelo diagnóstico de viabilidade obrigatório antes de cada operação. Só prosseguimos em operações em que a parcela representa no máximo 30% da renda líquida. A inadimplência histórica do CGI é de 2,8%, segundo a ABCIP, a mais baixa do mercado. O risco 2, concentração em um único parceiro bancário. A Lavoro opera no modelo Multi-Home Equity. O risco 3 é o ciclo econômico adverso. Selic alta, renda pressionada. Os juros altos, eles aumentam a demanda do home equity. O spread entre o crédito sem garantia é de 300% a 400%, sendo que no home equity é aproximadamente 18% ao ano. Isso se torna ainda mais atrativo em cenários em que a Selic está elevada. A volatilidade econômica é um catalisador e não inibidor para o nosso produto. Existe uma distinção fundamental entre um player que vende crédito e um player que protege o patrimônio. A Lavoro foi construída para ser o segundo. Isso significa que existem operações que recusamos, mesmo quando o cliente quer fechar. Recusamos operações quando a parcela compromete mais de 30% da renda. Recusamos quando o objetivo do crédito é consumo corrente sem capacidade de retorno. Recusamos também quando o risco de perda de imóvel é real e o cliente não tem alternativas. Essa postura não é altruísmo, é estratégia a longo prazo, porque um cliente que perdeu o imóvel, ele não indica ninguém, mas o cliente que transformou o seu patrimônio indica 3. Nossa taxa de inadimplência projetada é 0, porque só fechamos operações que deveriam ser fechadas. O modelo da Lavoro foi desenhado para ser escalável, sem perder a qualidade do diagnóstico. A automação via agentes de IA reduz 60% o tempo operacional de criação de conteúdo e relatórios, mantendo 100% da supervisão humana nas decisões estratégicas. Projeção de operações intermediadas será de 4 por mês no ano 1, aumentando para 15 por mês no ano 3. O programa de indicações, ativado quando a NPS atinge 70 ou mais, reduz progressivamente o CAC de 650 para 380, aumentando a razão LTV-CAC de 12,9 vezes para 38,7. Do ponto de vista de sustentabilidade regulatória, a Lavoro não capta recursos de terceiros, não é gestora de carteiras, não requer registro da CVM como agente de valores mobiliários. Atuamos como correspondente bancário nos termos da Resolução BCB 3.954. É o modelo Asset Light, alto LTV/CAC, baixo risco regulatório, mercado em expansão acelerada. Essa é a tese da Lavoro. O Brasil tem mais de 60 milhões de imóveis residenciais. A carteira do Home Equity hoje representa menos de 5% do PIB, enquanto em países desenvolvidos supera 100%. Estamos no início de um mercado que vai crescer por décadas e a Lavoro está posicionada para crescer com ele de forma ética, sustentável e tecnicamente fundamentada. A pergunta não é se o Home Equity vai se consolidar no Brasil. A pergunta é quem vai estar bem posicionado quando isso acontecer. E a Lavoro vai estar. Lavoro, o patrimônio que trabalha.